Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar aí nesse horário, nesse canal. Vamos mais uma vez formando essa grande família do programa Voz da Igreja. Vamos mergulhar no mistério de um Deus que nos fala sempre, fala à igreja e a cada tempo pela sua palavra. Vamos mergulhar no texto da liturgia que usaremos neste domingo, o 22º domingo do tempo comum, o último domingo do mês de agosto, mês das vocações. Vamos, a partir deste texto, beber da fonte bendita, luminosa, verdadeira, única, que nos faz mergulhar no coração de Deus, aprendendo sempre e aprendendo tudo de Deus através de Jesus Cristo, o seu Filho, o seu Verbo, a sua palavra. Vamos então beber da fonte. O texto que vamos partilhar é o texto de Marcos. Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, 14 e 15, 21 a 23. É o texto do Evangelho deste domingo. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se junto de Jesus e perceberam que alguns discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Com efeito, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Bem assim, ao chegar da praça, não comem nada sem se lavarem. E seguem ainda muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de metal, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Jesus disse: o profeta Isaías bem profetizou a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Jesus chamou outra vez a multidão e dizia: ouvi todos e compreendei. Nada que de fora entra em alguém o pode tornar impuro, mas o que dele sai é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, perversidades, fraude, arrogância, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Meu irmão, minha irmã, depois de termos mergulhado no mistério do capítulo 6 de São João, no qual fizemos um longo percurso, depois de termos celebrado também o mistério da Santíssima Virgem Maria, ao final da sua vida na terra, sendo elevada aos céus em corpo e alma, participando por primeiro do mistério da ressurreição e da vitória do seu Filho. Então agora retomamos também o texto de Marcos, que vamos lendo ao longo deste ano litúrgico.
E chegamos ao capítulo 7 de Marcos. E aqui nos encontramos então, como em outras vezes, com Jesus e os escribas se confrontando. Jesus que recebe da parte deles, não é, essas intenções de pegá-lo em algum ponto, e também Jesus que reage à altura a estes comportamentos que querem, sobretudo, mostrar que Jesus não é aquele que esperavam. E assim não conseguem dar o passo da fé. Sobre isso já falamos muitas vezes. Mas tomemos então o que está hoje em questão e é algo muito importante. Aqui os fariseus e as autoridades religiosas do templo, fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, querem então colocar a Jesus uma questão, digamos, da lei, acerca da pureza legal. Aqui, o que se está colocando a Jesus é exatamente a questão do lavar ou não lavar as mãos e querendo ligar isto à tradição dos antigos e ao patrimônio da lei que receberam de Deus. Aqui, certamente, há um grande equívoco da parte daqueles fariseus e escribas. Primeiro, o equívoco de colocar no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade, a purificação das mãos ou das jarras, vasilhas, camas, copos e os outros preceitos da lei, os outros elementos da tradição dos antigos. E é importante frisar que aqui se está pensando não simplesmente em hábitos de higiene, mas aqui se está questionando a prática dos discípulos de Jesus de não lavarem as mãos como uma agressão à lei, como uma agressão à tradição religiosa de Israel. Jesus, então, quer colocá-los no devido lugar. E aqui, certamente, versículo 8 é importante e pesado para eles e para nós. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Aqui está o grande equívoco. Colocar no nível de cuidados, atenções e higienes humanas, colocar nesse nível também toda a beleza, a exigência, o compromisso da lei de Deus, que quer ser muito mais do que princípios de pureza ou impureza, do que princípios de higiene ou de descuido. Poderia haver outros tantos elementos questionáveis ali na prática religiosa dos discípulos de Jesus. Mas aqui colocaram o olhar, a preocupação e a crítica sobre algo tão pequeno e tão miúdo. Jesus então quer colocar para eles e para nós onde está, de fato, a verdadeira religião. A verdadeira religião não está nas práticas externas, do fazer isto ou do fazer aquilo. A verdadeira religião começa do lado de dentro. Começa numa relação de comunhão com Deus. E a partir desta comunhão com Deus, se criam não só novos hábitos, mas também um novo comportamento, uma nova ética, um novo cuidado com a vida e com todos. Jesus remete exatamente para dentro do coração humano, remete para lá a relação fecunda que a religião quer estabelecer a partir de Deus com os irmãos. Quando Jesus quer dizer que é o que sai de dentro para fora e não o que entra, que deve ser colocado a sério na relação com Deus e com os irmãos, é para dizer que nós temos que romper com uma religião de aparências,
de ritos, de aquilo que de fato tem peso simplesmente exterior, tem peso de legalidade, tem peso de regra, e não aquilo que deveria ser de fato, ou seja, aquilo que conforma o nosso coração ao jeito de Deus, à ética de Deus, ao modo de Deus ensinar e propor um caminho. É por aí, meu irmão, minha irmã, que nós temos que ler e interpretar e beber desta fonte bendita. Cuidado para que a nossa religião não seja uma religião de aparências, de exterioridades, de cumprimentos rubricistas, normativos, mas seja uma religião em que, a partir de dentro da minha experiência profunda, pessoal, íntima, com o Senhor, com Deus, com Jesus, nós aprendamos a lidar com as pessoas, com as coisas, com o mundo e, sobretudo, dando testemunho de que estamos construindo nosso caminho, nossa história a partir de Jesus. A nossa religião é um encontro com o Senhor e, a partir desse encontro, damos beleza, sentido e horizonte a tudo que vivemos, fazemos e esperamos no caminho do mundo. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, nós precisamos voltar à verdadeira religião ou ao verdadeiro modo de vivenciar a nossa relação com Deus. No texto que ouvimos no primeiro bloco, Jesus critica os fariseus, os escribas, porque viviam na superficialidade da lei. Colocaram no mesmo nível, e criticaram isso nos discípulos de Jesus, colocaram no mesmo nível lavar as mãos, lavar copos, lavar jarras, lavar camas e o amor a Deus e ao próximo, como se isso que eles criticam nos discípulos de Jesus fosse o mais importante, o mais sério ou o mais exigido naquele momento. Importante nós também avançarmos e compreendermos naquilo que Jesus critica neles. Vós abandonaste o mandamento de Deus para vos apegar às vossas tradições humanas. Cuidado de fato para que a nossa religião não seja simplesmente cumprimento de rubricas, de normas, de ritos, de gestos, de obrigações legalistas. E não pode ser isto. Muito menos uma religião onde eu escolho o que eu dou conta, o que eu quero, o que me agrada, o que cabe dentro da minha vontade ou da minha liberdade. Não, meu irmão, minha irmã. A nossa religião precisa ser uma relação de comunhão, de intimidade com Deus, e nessa comunhão aprendemos tudo dele. Uma comunhão, uma espiritualidade que nos capacita para, a partir de dentro, a partir do coração, a partir da consciência, a partir da vontade, profundamente mergulhadas no mistério de Deus, nós possamos construir relações, construir uma presença, um testemunho no mundo que nos faça perceber e revelar que pertencemos a Deus. A religião, portanto, precisa avançar para além das suas práticas exteriores e se assentar numa relação profunda
com o Senhor e uma relação que nos capacita a estar no mundo segundo Deus, como novas criaturas, como homens e mulheres tocados pela graça que nos torna capazes de sonhar, de construir, de fazer crescer o reino de Deus, o tempo e o mundo como Jesus queria e quer que esse mundo seja. Por isso, meu irmão, minha irmã, acho que é oportuno que neste segundo bloco, inspirados e motivados pela palavra de Jesus, nós possamos mergulhar num pequeno trecho do Papa Francisco, que nos fala das ideologias que mutilam o Evangelho, as ideologias que mutilam o coração do Evangelho. E aqui o Papa nos chama a atenção para 2 erros nocivos no nosso modo de viver a nossa fé, no nosso jeito de encarar o Evangelho e, por que não, no nosso modo de vivenciar a religião. Quero convidar você, portanto, mais uma vez, a mergulhar nesse texto bonito do Papa, a exortação apostólica Gaudete et Exsultate, onde o Papa nos propõe um caminho de santidade. É uma exortação sobre o chamado à santidade no mundo atual. E em certa altura do texto, então, o Papa vai nos chamar a atenção para estes erros, 2 erros que ele chamou de nocivos e erros que comprometem não só a nossa vivência religiosa, mas também comprometem o nosso compromisso com o Evangelho, a nossa compreensão do Evangelho. Por isso, ele vai chamar de ideologias que mutilam o coração do Evangelho. Vamos então brevemente ler e comentar este texto do Papa Francisco. São os números 100 e 101 desta exortação. Por um lado, diz o Papa, o erro dos cristãos que separam estas exigências do Evangelho do seu relacionamento pessoal com o Senhor, da união interior com Ele, da graça. Assim, transforma-se o cristianismo em uma espécie de ONG, privando o cristianismo daquela espiritualidade irradiante que tão bem viveram e manifestaram São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Santa Teresa de Calcutá e muitos outros. A esses grandes santos, nem a oração, nem o amor de Deus, nem a leitura do Evangelho diminuíram a paixão e a eficácia da sua dedicação ao próximo. Antes, pelo contrário. Qual é, então, o primeiro erro nocivo que o Papa aponta? A gente fazer coisas que, de fato, são boas, importantes, exigentes, mas fazer isto simplesmente como um empenho, digamos, filantrópico, humanista. Não, meu irmão, minha irmã. O que nós fazemos, a nossa dedicação às exigências do Evangelho, aos compromissos com aqueles que são os preferidos de Deus, ao nosso empenho de contestar uma situação que afronta o Evangelho, afronta o reino, um discurso que pode de fato ir contra o mundo, fazemos isto não porque nós temos uma ideologia pessoal que nos faz pensar assim, ou pensar diferente do que está posto. Fazemos isto porque estamos profundamente tocados pela espiritualidade do Evangelho, pela espiritualidade do nosso caminho feito com o Senhor. É por causa dele, é por aquilo que nós lemos na palavra, é por aquilo que nós experimentamos na oração, é por aquilo que nós saboreamos da graça de Deus que pedimos e recebemos, é por isto que nós fazemos, é por isso que nós agimos, é por isso que nós contestamos, é por isso que nós entramos
mundo para mostrar um outro jeito possível de amar, de cuidar, de fazer, de construir o mundo e a história. Aqui estamos diante, então, de um erro que nós temos que evitar. Nós fazemos o que fazemos no nosso exercício da religião, fazemos o que fazemos porque temos intimidade com o Senhor, com sua palavra, com seu Espírito, com o seu Evangelho, com o seu reino. Não empobreçamos a nossa ação de igreja no mundo, vendo o que fazemos simplesmente como resultado de um coração bom, humanista, que olha com bondade miúda para os outros e faz isto ou aquilo. Não, fazemos por exigência, por compromisso, por comunhão com o Senhor Jesus. Então, digamos, esse é o primeiro erro nocivo que nós temos que evitar, que é separar as exigências do Evangelho com o nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Fazemos o que fazemos de bom, de belo, de justo, de exigente, porque temos um relacionamento, temos uma espiritualidade, temos uma comunhão com o Senhor. É Ele que é o motivador, a força que nos estimula a ser e a fazer o que devemos por causa dele e do Evangelho. Mas há um segundo erro também, diz o Papa. Mas é nocivo e ideológico também o erro das pessoas que vivem suspeitando do compromisso social dos outros, considerando esse compromisso algo de superficial, mundano, secularizado, imanentista, comunista, populista, ou então relativizam este compromisso como se houvesse outras coisas mais importantes, como se interessasse apenas uma determinada ética ou um arrazoado que eles defendem. Não podemos nos privar, meu irmão, minha irmã, por causa de Jesus e da nossa fé nele, não podemos nos privar dos nossos compromissos sociais. E os nossos compromissos sociais não estão ligados a este ou aquele partido, à direita ou à esquerda, mas o nosso compromisso social está ligado com o nosso vínculo essencial com Jesus, com o seu Evangelho e com o seu reino. Assim, não podemos criticar aqueles que, por causa de Jesus, estão empenhados, enfronhados nas tramas, nos conflitos do mundo, para que ali, no meio da obscuridade, da injustiça, do mal instalado, possam ser presença luminosa de Jesus. Não dá para pensar uma fé que se ocupe simplesmente de ritos, de orações, de intimismos. A nossa fé em Jesus Cristo, a nossa vivência religiosa na Igreja Católica precisa sempre mais estimular uma presença efetiva dos discípulos de Jesus ali, nos lugares e nos ambientes onde o Evangelho ainda não foi definitivamente posto, onde o reino não chegou como poderia ter chegado, de modo que os discípulos sejam, pela sua presença, pelo seu compromisso social, sejam de fato luz no mundo, sal da terra, fermento na massa. Mas lembremos-nos de fazer isto pela fé que temos e não por outro motivo ou por outra ideologia. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.
na tradição da igreja. Este é o nosso último bloco, meu irmão, minha irmã. Na tradição, no caminho da igreja, chegamos ao final do nosso mês de agosto, vivido entre nós aqui no Brasil já há 40 anos como mês das vocações. Para nós isso faz parte do nosso patrimônio missionário. Nesse mês de agosto nos dedicamos a rezar, a contemplar, a refletir sobre vocações importantes no seio da igreja, no seio da sociedade e do mundo. Por isso, no final deste mês vocacional, quero convidar você mais uma vez a manter a sua chama de oração acesa. E essa chama de oração seja também o seu pedido cotidiano para que haja sempre e muitos e bons ministros ordenados, que a sua chama da oração permanente possa ajudar a santificar as famílias, os pais, os filhos, os lares. A sua chama de oração possa ajudar a multiplicar também os religiosos e religiosas, homens e mulheres que se dedicam a uma vivência mais radical do Evangelho, a partir dos conselhos evangélicos e da vida comunitária. Que a sua oração possa suscitar sempre mais agentes, lideranças, homens e mulheres, leigos e leigas, para, sobretudo, o ministério de fazer crescer na fé e aprofundar no caminho da fé. Esta é uma vocação importante que não pode faltar também na igreja ao longo do seu caminho. Então, vamos rezar mais uma vez a oração vocacional, pedindo ao Senhor da Messe que envie para este tempo o que o nosso tempo precisa, a partir das muitas possibilidades e estados de vida, que o Senhor Deus nos visite e nos dê a graça de muitas e boas vocações para o serviço na igreja, para as famílias, para a vida religiosa, para os serviços na comunidade. Vamos rezar, então, como aprendemos na tradição da igreja. Senhor da Messe e pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos corações vosso forte e suave convite. Vem e segue-me. Derramai sobre nós o vosso Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho, generosidade para seguir a vossa voz. Despertai nas nossas comunidades o espírito da missão. Ensinai nossa vida a ser serviço. Fortalecei os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Sustentai a fidelidade dos nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dai perseverança aos nossos seminaristas. Despertai no coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa igreja. Despertai o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa igreja. Senhor, chamai-nos para o serviço do vosso povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudai-nos a responder sim. Amém. Na tradição da Igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao lar dos idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.